Graça e paz. Estamos muito felizes de poder, mesmo estando fisicamente ausente, estarmos espiritualmente ligados. Sabemos que não importam as circunstâncias, não importam os cenários do mundo atual. Nós sabemos que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até o fim, e assim será. Mesmo que tenha dias que pareçam mais frios, mesmo que pareça que a gente está sem direção, mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo digno, e é a Ele que nós adoramos. No nome de Jesus, Pai. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Obrigada, Jesus. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, ó Deus. Porque nada poderá nos separar do teu amor, Jesus. Amém, Senhor. É o meu, em teus braços em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços e se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, sempre me guardou. Em teus braços é o meu descanso. Em
Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso, eu descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso, eu recaio. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Oh Jesus, pelo teu poder, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu conto contigo, Jesus. Tu és meu lugar de descanso. Tu és o meu lugar seguro, Jesus. Não há outro lugar. Nossa esperança está em ti, Jesus. Renova o teu povo, Jesus. Renova os lares, Jesus. Entra nas casas, Jesus. Jesus, faz de novo, Senhor. Acende a chama que uma vez brilhou. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo, santo. Boa noite, queridos. Estamos aqui no nosso culto de domingo à noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já faça aí a sua inscrição, seu comentário, dê a sua like, pontue qualquer dúvida, nos procure no particular, Pedro, o Guilherme, a Vanessa ou a mim. Pode gerar comentários, nós estamos disponíveis para te ouvir neste período. Estamos caminhando e creio que estamos na reta final dessa movimentação de isolamento. E a palavra desta noite é sobre o Salmo 37. Eu dei um tema, é a vida triunfante do justo.
Então abra sua Bíblia no Salmo 37, prepare o seu coração. Eu vou discorrer sobre este salmo, mas estarei explanando ele em toda a mensagem. Por isso não estarei lendo. Então preste atenção, mas antes vamos orar, ok? Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra, visite a tua igreja, edifique a tua igreja necessita da tua voz, a tua voz é maná, é alimento, é combustível para nós avançarmos na vida, opera maravilhas em cada lar, em cada casa, em cada família, vai ungindo as vidas, as pessoas, tira toda a ansiedade, todo o pânico, toda a depressão, toda a preocupação, tudo aquilo que entristece, traz a estabilidade emocional, traz a libertação, traz a cura da alma, traz a cura do físico. Em nome de Jesus, manifeste o teu poder em cada lar, use este canal, use as mídias, use as redes sociais, esse instrumental, esta internet, usa para a tua glória, enquanto estamos assim, reclusos, isolados, o Senhor tem poder de nos visitar mesmo assim, porque o teu Espírito penetra em todos os ambientes. Faça isto, Pai, para a glória do teu nome, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ok, Salmo 37, a vida triunfante do justo. Este salmo é um clássico da literatura judaizante, é classificado como salmo de sabedoria, tanto vai declarar como o justo deve se portar frente à injustiça, quanto ratificar a retribuição negativa do ímpio. A disciplina, o juízo de Deus visitará o ímpio. Os argumentos são dirigidos para aqueles que estão desanimados, tristes, cabisbaixos, não tanto por conta do mal natural que desgraça a humanidade. O mal natural são catástrofes, terremotos, maremotos, tempestades, ciclones. O problema aqui é o mal moral, é concernente à depravação do homem. O salmista está indignado com relação a isso. Isso toma conta do coração, se torna um câncer no raciocínio dele. O questionamento, que aliás é um questionamento de vários pontos da palavra de Deus, é porque o injusto prospera e porque o justo padece, sofre, come poeira. Esse é o entrave, a tensão. Então, nesta narrativa, a proposição é tentar sugar as respostas cabíveis para que o coração fique tranquilizado, para que a gente avance e perceber a composição dos pontos positivos e negativos, que se tornarão dois estilos de vida. O positivo, o salvo, o temente a Deus, o negativo, o ímpio, o injusto. Está aí traçado o paralelo. Podemos então contemplar neste salmo, através das revelações da palavra de Deus, que Deus então aplaca as perguntas queixosas do salmista. Ele já inicia na revelação bíblica falando, aconselhando, orientando o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Ele vai falando ainda sobre o verso 7, não te irrites. Verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Então o início é esse, afirmativas da parte de Deus, revelações de Deus que aplaquem as nossas queixas, as nossas murmurações, as nossas reclamações, o sentimento de
indignação que vem no nosso coração, de contrariedade. Temos que lembrar, e sempre bateremos nesta tecla, que nós vivemos num mundo caído, um mundo de violência, de maldade. A maldade prospera no cotidiano. Há um aumento de agressões, de violências, de roubos. A injustiça vai desgraçando o solo do mundo. Naquela época, por certo, 1000 a 500 antes de Cristo, já acontecia esse infortúnio, a injustiça sobressaindo, o justo padecendo, o injusto prosperando. Questionamentos que nós temos hoje, mas que não são de hoje. Sempre existiram. Depois da queda, sempre ocorreu esse infortúnio, esse sofrimento, essa desgraça. E aí percebemos a audiência aos programas sensacionalistas, as manobras dos crimes. Sempre existe notícias de desgraça nas nossas telas, nas nossas mídias. E estas notícias de desgraças com relação à violência, à audiência, de roubo, de corrupção, de maldades, elas pegam desde as classes baixas, roubos corriqueiros da classe baixa, até a classe alta. Não dá para confiar em ninguém. Conforme falou o apóstolo João, o mundo jaz no maligno. Então, esquemas, conspirações, corrupções estão aí, queridos. Na época do salmista, isso também acontecia. É a vida do lado de cada glória. Fazer o mal parece que é o correto. Parece que vale a pena ser injusto. Através de alguns salmos, de algumas passagens, de algumas palavras de revelação da parte de Deus, quem se dá bem parece que é o desonesto, o trapaceiro, o estelionatário. Tanto é que vai se multiplicando. O jargão popular que nós estamos acostumados é que o mundo é dos espertos. Se nós bobearmos, você sabe disso, em solo brasileiro, o malandro toma conta, os esquemas vêm, as regras opressoras, o pobre vai empobrecendo, vai perdendo, as coisas são roubadas de nós, queridos. Desde este ladrão, pé de chinelo, conforme eu falei, temos a ameaça deles, quanto de políticos, da política, taxas, os impostos exorbitantes, essa máquina de arrecadação do Estado, isso desgraça a nossa nação. O povo está aí oprimido. Um solo tão fértil, tão abençoado, um clima tão favorável para tudo que se plante, que se construa. Mas o que estraga é o brasileiro nesse solo, é o ser humano. Por isso eu costumo dizer que o maior problema do ser humano é ele mesmo. Pode mudar endereço, aliás, só muda de endereço, porque nós somos pecadores. E se não for a graça de Deus, estamos desfavorecidos diante do Senhor. E essa cultura chegou também no ambiente eclesiástico. Nós temos aí a cultura dos esquemas dentro de igrejas, e vez ou outra a gente ouve um escândalo. Então o tempo profético chegou daquilo que Isaías tinha declarado na sua carta, no seu livro, capítulo 5, verso 20. Chegaria um tempo em que as pessoas estariam chamando o bem de mal. O mal seria um bem. Chegou. Inversão total de valores. As trevas de luz, a luz de trevas. O amargo de doce, o doce de amargo. Está lá, registrado pelo profeta. Então é gente pecando descaradamente. O Salmo trata disso. Verso 1 ainda. Não tenhas invejas dos que praticam a iniquidade.
gente praticando iniquidade. Eu estou recalcando esse clima, porque é esse clima que nos cerca. Ele ainda fala gente obtendo resultados através da desonestidade. Verso 7, a parte B, diz: o homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. É competição e resultado desonesto. Perseguição gratuita. Verso 12. Trama o ímpio contra o justo. São tramas, esquemas, ciladas. É gente obstinada que faz parte desse sistema, vende a alma para esse sistema opressor, sem misericórdia nenhuma. Verso 14 diz isso. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado. O oprimido se torna mais oprimido nesse esquema, nessa engrenagem toda. Com má fé, diz o verso 21, cobiçam os bens daqueles que têm pouco. É ganância, é possessão. O ímpio pede emprestado e não paga. É um engano. Agiu de má fé. Não teve caráter no pedido, na negociação. Verso 32 ainda fala que destila desejos homicidas. A que ponto chega as nossas relações, os nossos relacionamentos, as nossas conversas? A gente cruza com gente que quer dar cabo da nossa vida. Verso 32 diz: o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. É gente prepotente, é gente orgulhosa, é gente que prospera inexplicavelmente. Essa é a política mercantilista mundial, queridos. Verso 35, vi um ímpio prepotente a expandir-se. É rico ficando mais rico. É gente com muito dinheiro que a gente olha de longe e conclui, mas não precisava fazer isso. Não precisava agir assim, não precisava roubar, enganar, mentir, prejudicar o outro, oprimir, mas está aqui. Não cessam com as suas ganâncias, com as suas possessões. E a indignação, queridos, toma conta do coração. O salmista fica inconformado com isso. Eu fico também. Vem uma irritação, uma ira, um furor, uma impaciência. Porque o justo tem fome e sede de justiça. Quando ele vê frente à sua vida a injustiça prosperando, crescendo, avolumando, vem um azedume de alma. Vem palavras queixosas, murmurações, reclamações. A gente não entende essa lógica desse mundo caído. Então, esse é o pano de fundo que o salmista está vivenciando, mas ele aconselha, a palavra de Deus aconselha, e que esse salmo venha como bom conselho para nós nesta noite, aonde o conselho é o seguinte: o sucesso é rápido, mas é ilegítimo. O crime continua não compensando. O ímpio sobe rápido. A injustiça faz com que ele galgue degraus maiores. O pseudo-ganho, por causa da desonestidade, até chega no bolso dele. Mas o fim é trágico, é rápido, não é legítimo. Verso 2 fala isso. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. É aquele pequeno arbusto, aquela graminha que cresce em questão de dias, poucas semanas, aquilo se definha. Se vier uma enchente, se vier um sol muito quente, se vier a troca de uma estação para outra, aquilo já se definha, aquilo já morre, já seca. Esse é o conselho para nós. É nesse aspecto que nós temos que enxergar, lançar luz nesta noite.
Então o conselho é: não entre na cultura antiética dos malfeitores. Conforme eu falei, isso vem em todas as eras, para todos os povos. O conselho é no verso 3, mais um conselho: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Tanto a estrutura da vida quanto o Senhor da vida estão do lado da justiça. Você sabe disso, meu irmão. Por isso o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele fará o quê? O Deus da justiça tem o que de resposta? Verso 6 fala: ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Tanto a estrutura da vida quanto o Senhor da vida estão do lado da justiça. Firma o teu pé desse lado, enraize o teu caráter nesta virtude. Com base no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas o que Deus fará diante desse mundo injusto? Verso 6 responde: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. São inegáveis que a luz vem todos os dias, que o sol nasce, isso é inegável. Verso 28 ainda fala: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Então feche com Deus. O apóstolo Paulo falou em Romanos que um com Deus é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda como conselho, podemos observar que Deus tem o seu tempo, o seu relógio, a sua bênção. Chamamos de oportunidade divina. Você sabe a palavra, kairos, é isso, é o tempo oportuno. Espera o tempo de Deus, marcado por Deus, da resposta de Deus. E ele vai autenticando, carimbando o salmo inteiro. Verso 7, ele fala: espera nele, descansa no Senhor e espera nele. Verso 8, não te impacientes, fique calmo. O injusto não prosperará sempre. Verso 9 diz, a parte B: mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Verso 10, mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. É um pouco de tempo, calma. Verso 13 diz que Deus dará risadas do ímpio, rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Deus tem senso de humor com relação aos seus inimigos, aqueles que tentam contrariá-lo, aqueles que medem forças com a palavra de Deus. Deus dá risada. Ele tem esse senso de humor. Se torna ridículo para Deus, porque o dia está se aproximando. O juízo de Deus virá, Deus mandará a resposta, o quadro será revertido, a lógica divina será estabelecida. Verso 34 novamente: espera no Senhor, segue o teu caminho, tire os olhos daqueles ímpios, corruptos, pessoas ao teu redor que prosperam. Eu já contemplei traficante cheio de ouro no corpo, eu já presenciei gente desonesta, com vários imóveis. Eu já verifiquei gente com dinheiro no bolso, fruto de esperteza, de homicídios, fruto de coisas erradas. Isso tem data de validade nas palavras do salmista. E esse salmo gera essa consciência a todos nós. Então não entre na trama das comparações, saia dela. É laço para você mesma, para você mesmo, meu irmão. Verso 16 fala: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Esse contraste, entenda que o caminho do justo é diferenciado. Segue o teu caminho,
tire os olhos daquele que está prosperando de forma injusta. Não tenha indignações no teu coração. Não alimente esse justicismo. Eu sei que isso é difícil porque a gente abre os jornais, a gente liga a televisão, a gente navega na internet e é o tempo todo. Corruptos do baixo escalão e do alto escalão, e parece que pela visibilidade das notícias, do alto escalão tem aumentado. Antes nós ouvíamos roubos de 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000. Hoje nós ouvimos roubos na casa do bilhão, do trilhão, desvios desta magnitude. O meu consolo, não que eu queira ser um justiceiro de Deus, mas estes, se não se converterem, e entenda o lado do Salmo que vem falar de juízo, entenda que eu prego muito mais a graça do que o juízo, mas este Salmo fala que o dia se aproxima, que Deus está enxergando, que há uma diferenciação, que as coisas não ficarão impunes. Então, Deus trata no coração do salmista em primeiro lugar esse desajuste, essa enfermidade, essa situação por dentro que gera um azedume de alma, murmuração nos lábios, um palavreado queixoso, amargura. Deus trata em primeiro lugar essa irritação, essa ira, essa impaciência, para depois corrigir as demais coisas. Então povoe a tua mente, a conclusão é essa, com as virtudes do Senhor, com o lado bom da vida, com a verdade, com um estilo de vida virtuoso, e deixe que Deus tome conta do resto. E aí ele prossegue orientando que a promessa de Deus batalha pelo justo. Continue assim e deixe Deus, diz o salmista, providenciar as demais coisas, sobre as suas expectativas. As bênçãos do Senhor, vamos ver no verso 4, não são somente para o pós-túmulo, são para agora. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O salmista, da parte de Deus, deixa registrado a fidelidade, a crença, o impossível, aquilo que você não alcançou, o que foi intocável, Deus fará. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, volto a repetir, confia nele e o mais Ele fará. Quais as promessas de Deus estabelecidas neste salmo, por conta da posição do justo, do servo, do santo? Em primeiro lugar, observe a promessa de honra, quando ele fala que fará sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. É mesa na presença dos adversários, é dupla honra, conforme falou o profeta Isaías. Segunda promessa que está talhado no registro do salmista é a paz, promessa de paz. Verso 11 diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A paz não tem preço, é um valor inestimável, importante. Vejamos aqui a terceira promessa de livramento, porque a vida é cheia de consequências. Quem com ferro fere, vai falar aqui, com ferro será ferido. Observe que Deus dará livramento para o justo. Diz o verso 15, a sua espada. A espada de quem? A espada do ímpio, que tirou para ferir o justo, para abater o justo. Então a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Deus livra e faz com que a lei da semeadura caia na testa do malvado, do maligno, do malfeitor. A promessa, em quarto lugar, de provisão. Por isso o justo é totalmente blindado pelas promessas do Senhor. Então Deus
com a sua promessa, batalha em favor do justo. Nós conquistamos pelos nossos esforços, pelas nossas semeaduras, mas além disso, há uma conspiração divina a nosso favor. Nem tudo que vem na esteira e no aconchego do nosso lar e na nossa vida cotidiana é por conta da nossa semeadura. Há um sobejar da parte de Deus, há um ganho da parte do Senhor, há um lucro do céu sobre nós. Então olha a provisão, verso 19, não serão envergonhados no dia do mal e nos dias de fome se fartarão. Tremenda esta palavra. Deus vai cuidando dos seus filhos, estabelecendo e concretizando as suas promessas nesta vida. Falamos muito acerca do futuro, da eternidade, da glória, do além, mas este salmo está muito enraizado nas realidades desta terra. Observe a estabilidade, verso 23 e 24, promessa de estabilidade. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Lembram de Pedro no mar da Galileia, quando afundou? Jesus mesmo segurando firme nas mãos e trazendo ele para solo seguro, firmando os pés no barco. Sexta promessa, promessa de posteridade. A herança, os filhos. Verso 25, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sétima promessa de salvação, verso 39 e 40, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Verso 40 diz, o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então aqueles que têm a lei do Senhor no coração, o Senhor se agrada, os comportamentos são dignos. Verso 31 vai falar, no coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos jamais vacilarão. Então entre nas promessas do Senhor, descanse nelas, tenha o teu interior apaziguado, observe, vislumbre o teu exterior, não fique desamparado nas queixas, nas reclamações, porque os teus planos e projetos se frustraram frente à injustiça do malvado, do maligno, do conspirador. Deus vela pela sua palavra. Não precisa colocar Deus na parede. A conclusão desse ponto é essa. Não precisa colocar Deus contra Deus, tentando Deus. O Senhor não disse, o Senhor não falou, não é assim que o Senhor faria, o Senhor fez com o outro. Calma, meu irmão, espere em Deus. Não precisa colocar a palavra contra a palavra. Deus é um Deus responsável, Ele não se omite, Ele cumprirá o desejo do teu coração. Estou falando isso porque é revoltante o que nós vivemos no solo brasileiro. As injustiças, corrupções, inseguranças, trapaças, taxas, impostos, números, contabilidades, matemáticas, tudo é galopante. Esse chicote só arrebenta nas costas do pobre, do oprimido. Mas espere em Deus. Há segurança em Deus, há promessas de Deus. E caminhando aqui para o final, o terceiro aspecto que eu quero ressaltar deste salmo é que o justo triunfa sobre a contingência. Contingência é o estado das coisas, são as surpresas que a vida nos causa, aquilo que a gente não contava, possibilidades que acontecem à nossa frente, ou aquilo que nós esperávamos que acontecesse e não aconteceu. São imprevistos, são eventualidades.
é aquilo que foge ao nosso controle e a gente não pode prever. Variáveis da vida, vulnerabilidades circunstanciais, os nossos planos sendo rasgados. Então nós triunfamos diante dessa contingência, dessa realidade toda, por conta da transcendência de Deus, porque nós confiamos em Deus, porque a gente busca a Deus, porque nós temos uma fé em Deus, e esse Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, soberano, santo no seu caráter, justo na sua totalidade, intocável pelas mãos do homem pecador, Ele é um Deus imanente, Ele está conosco, ao nosso lado, Ele é Emanuel, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, Ele está no teu lar, Ele contempla a tua agenda, as tuas dificuldades, Ele te escaneia por dentro, Ele faz leitura das tuas indagações, daquilo que é sentimento de inadequação, por conta destes desajustes, desta lógica caída. O injusto prospera, o justo sofre, o trapaceiro ganha mais ainda, o trabalhador honesto come poeira. É algo irracional. Deus faz leitura das nossas vidas. O Salmo fala e aponta para o caráter de Deus. É Deus quem está autenticando e escrevendo esta carta. É uma carta de alento, de esperança para todos nós. Então, meu irmão, valorize o que é permanente e não o que é temporário. Verso 3 vai falar: confia no Senhor, faze o bem, alimenta-te da verdade. É o tripé da bênção. Observe aí: fé, confia no Senhor, benignidade, generosidade, faze o bem. E nós vemos a veracidade, alimenta-te da verdade. Esse tripé da bênção, fé, benignidade, verdade, é caminho sólido, é atributo de Deus, comunicável à tua vida. Fique nisso, seja assim, construa um caráter permanente que te levará para a eternidade. Opte por aquilo que de fato é legítimo e não pelos adultérios desta vida, coisas irreais, ilegítimas, desleais. Por isso que o justo transcende as contingências da vida. Por isso que o justo triunfa sobre a dura realidade. Observe quantos dias maus você já passou e nenhum deles Deus te desamparou. Tenho certeza, se você fizer o histórico da tua vida, você concluirá que em todos os dias, antes de dormir ou adentrando a madrugada em crise, o Senhor finalizou tais dias, tais épocas, tais situações, finalizou com a vitória, com a segurança. Pela tua fé, você teve a têmpera de dormir no meio de uma tempestade e o Senhor não permitiu que você afundasse. Então o justo triunfa sobre a contingência, porque ele busca a sua identidade em Deus e não fica se exibindo por aquilo que não é. Observe o verso 16: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Eu falo isso, queridos, porque essa desgraça da corrupção que fere o solo e a sociedade brasileira, ela está coadunada com a sociedade do consumo, do materialismo, dos direitos, do exibicionismo, do individualismo, das pessoas que querem levar vantagem em tudo. E há um contentamento que protege as emoções, a têmpera, a identidade do justo, aonde a gente descansa não no conformismo, mas com o nosso tamanho, com a nossa realidade, com o nosso ganho. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Aí está o nosso triunfo. Podemos caminhar um pouco mais e observar uma outra vitória, aonde a gente predomina sobre a contingência,
porque nós temos esperança do futuro em meio a essa sociedade líquida. Não há nada absoluto, não há nada sólido, tudo é inconstante, indefinido, há uma insegurança generalizada. As pessoas estão se apoiando em homens e vocês têm observado as notícias. A gente foca em um, ele cai. A gente foca em outro, ele é destituído. A gente foca numa presidência, ela decepciona. Mas observe o verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Há uma estabilidade em meio a esse clima pós-moderno da sociedade líquida. Nós não estamos na economia, galgados no cultural, apoiados na política, solidificados nas ideologias sociais, econômicas, financeiras. Não, nós estamos solidificados no Senhor Jesus, que é a rocha. Ele gera estabilidade, constância, segurança e definição para o nosso futuro. Observe aí, ele nos fará permanecer para sempre, bem como a nossa descendência. Triunfamos sobre o caos generalizado, porque nossa esperança na esteira disso, estou batendo na área econômica, porque é um espinho na nossa carne. Nós não ficamos escravos dessas situações. O justo não é escravo de nenhuma área financeira. E se você está debaixo desta opressão, meu irmão, tome posse deste salmo. Leia, releia, aplique, ore, lute, aproveite esta profecia, tome posse dela. Rompa pela fé as correntes escravagistas do sistema financeiro. Eu falo isso por conta do verso 21, a promessa para todos nós nesse sentido. O ímpio pede emprestado e não paga, porém o justo compadece e dá. Que você seja um semeador, a pessoa com liberalidade, com desprendimento, com generosidade. Regue o teu coração com estas virtudes. Não seja escravo do cartão de crédito, não comprometa o teu futuro por conta destes juros abusivos. Nós temos que lutar contra isso, todos nós. Estamos nessa panela de pressão social, cultural, econômica, que nos joga para esse clima escravagista. Mas nós temos uma promessa: o justo, porém, se compadece e dá. Glória a Deus por isso, por conta que a gente dá um passo do tamanho da nossa perna. Há triunfo no nosso cotidiano de vida, meu irmão. Persevere nisso, creia nesta palavra e continuamos em triunfo, no sentido de que, na falta de perspectiva, neste solo, nesta humanidade, nesta política, nesta agenda social, principalmente os jovens, há uma construção histórica com Deus. Observe o verso 25, o salmista relatando: fui moço, agora sou velho, idoso. Olha a história de vida que ele teve com Deus. Se foi Davi o autor, de fato aconteceu isso. Na tenra idade, enfrentando leão, enfrentando urso, sendo treinado no anonimato, na baixa visibilidade, nos bastidores da vida. Ele enfrenta o gigante Golias, ele vai crescendo, a vida não foi fácil, foi alvo de inveja por parte de Saul, concorrentes, filisteus, várias situações viveu de favores, viveu perseguido, viveu marginalizado, viveu como doido entre os filisteus, encenou situações para não perder a cabeça, e Deus foi sendo fiel com ele. Ele subiu para Jerusalém, tomou conta, depois subiu para todo Israel, se assentou em todo o trono, passou o cajado, 40 anos de ministério, de reinado. Pôde dizer exatamente isso: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
Meu irmão, eu sou terceira geração de crentes, de cristãos da minha família. Eu posso contar isso com veracidade, com autoridade. Meu avô, crente fiel, serviu ao Senhor com dificuldades, em clima adverso, mas foi construindo. Minha mãe passou o cajado para nós, crente no Senhor, fiel nas Escrituras. Tivemos uma igreja em casa por 17 anos na garagem, e mesmo desviado eu era obrigado a ouvir os hinos e dar glória a Deus por inferência, e depois retornando aos caminhos do Senhor. Hoje, com quase 50, Deus é fiel, e eu posso declarar: a descendência do justo, ela é amparada, ela não mendiga o pão, Deus provê, Deus não tem deixado faltar, o nosso futuro está garantido. Eu sei que estamos caminhando por um clima apocalíptico, escatológico, que pressionará toda a humanidade. Fome, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras em vários lugares. Mas mesmo assim, nesta noite eu faço valer este salmo, esta palavra de proteção na minha vida, na tua vida, em específico na nossa igreja, não desconsiderando a Igreja Universal de Deus, mas eu falo para os meus pares: o nosso futuro está garantido no Senhor, seja este da banda do justo, do salvo, do crente, do fiel. Deus está no futuro, e isso é a nossa garantia, e é para lá que todos nós vamos. O nosso futuro não está hipotecado, gerando ansiedade, medo constante. Nossas gerações, nossos filhos, às vezes penso, tenho uma filha pequena, mas observe o verso 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Projete-se para o futuro, projete o seu filho, sua filha para o futuro, projete o seu lar para as mãos de Deus, para a salvação eterna. Seja esse semelhante ao salmista, meu irmão e minha irmã, a segurança em Deus, porque o próprio Deus, porque estamos nele, é o nosso juízo, a nossa defesa, a concretude do estabelecimento e da provisão para as nossas vidas. Eu quero crer que Deus poupará a nossa descendência, os nossos filhos, por conta destas promessas. Elas pegam a gente no dia de hoje, mas elas têm um efeito reverberativo, e enquanto nós não adentrarmos a glória, nós podemos olhar para trás e ver a bondade e a misericórdia nos seguindo todos os dias. Então, há um triunfo sobre a contingência, o descontrole, as variáveis da vida, porque Deus nos acolhe, queridos, mesmo quando a gente se sente abandonado. Há momentos assim. Verso 28 diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Confie nesta palavra, você está incluído aqui. Deus faz diferença sim. Aliás, em toda a Bíblia há um corte de Deus. Este salmo parece ser um texto áureo desse corte de Deus, desta separação de Deus. Você fica do lado incluído no reino. Você está do lado certo. Você não será expulso, abandonado. É isso que o salmista está falando. É uma realidade por conta da comunhão que você tem com Deus. Isso é aliança. Isso é compromisso. Isso é interação. Isso é a imanência de Deus. Caminhando para o final, queridos, o triunfo continua. E ele vai pincelando na transição desta sociedade totalmente marcada pela transgressão, estultícia, ignorância. Nós somos visitados pelo bom senso de Deus, pelo poder de decisão na sua palavra, pela sabedoria do alto. Observe que o justo, ele profere sabedorias. Verso 30, a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua
fala o que é justo. Deus testifica nas nossas vidas a boa palavra. A gente consegue viver mesmo com essas dificuldades todas. A gente vai decifrando no dia a dia os enigmas da vida. O nosso conteúdo é significativo, as informações que povoam a nossa mente são relevantes, porque elas têm base e conectividades nas revelações de Deus. Nossas emoções ficam seguras. A qualidade na nossa vida por conta da vida abundante de Jesus comunicada a nós. Revelações de Deus, conforme eu falei. Isso é um diferencial. Muitos leem a Bíblia, meus queridos, não entendem nada. Nós lemos a Bíblia, absorvemos, aquilo alimenta, a gente pratica. Conhecimento de Deus, saber divino, lançado em todos nós, a gente se deleita. Por isso que a gente vive melhor, com certeza. Apaziguados na consciência, à noite deitamos, debruçamos a cabeça no travesseiro, mas o ímpio está carcomido pela culpa, pela corrupção, pela trapaça, pelo adultério, pela mentira, e a nossa mente apaziguada, redimida, expiada pelo sangue de Jesus. Há triunfo na contingência, transcendência, cremos em Deus, e a imanência, Deus está do nosso lado. Esse mundo está aí, mas a gente se flexiona com a simplicidade de vida frente às sofisticações que o mercado nos impõe. Diz aqui o verso 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Verso 40, o Senhor os ajuda e os livra. A gente vive, e eu encerro com isso, com discernimento. A gente suspende tudo aquilo que é insensatez. A gente decide da forma correta. Os valores são outros nos nossos corações. A gente absorve na hora certa a simplicidade. A gente se contorna a questões lógicas e cabíveis da vida. A gente se adapta. Conforme Paulo se adaptou na carta aos Filipenses, sei estar abatido, sei estar alegre, sei ter abundância, sei passar necessidade. Por isso, queridos, que o texto áureo deste salmo, volto a dizer e encerro com ele, é o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E antes de orar, cesse então as perguntas queixosas por conta da injustiça que desgraça. Prossiga sendo orientado e crente nas promessas do Senhor. Deus batalha a teu favor, você que é justo. E você triunfa. Há poder sobre a tua vida para triunfar sobre a contingência, as variáveis e vulnerabilidades da vida, porque você crê em Deus, transcendência, e porque Deus está com você, imanência. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Deus, toma conta da tua igreja, toma conta de todos nós. Toma conta das nossas mentes, dos nossos corações, dos nossos raciocínios. Observe, Senhor, cada pergunta, cada dúvida, cada questionamento de todos nós. Põe as tuas mãos, independente do que estamos vivendo, o Senhor continua no controle de tudo. Independente do que o Brasil está vivendo, o Senhor está regendo o Brasil e o mundo com o teu cetro de equidade, de justiça, de igualdade. Põe as tuas mãos, Senhor. O Senhor é Deus. Nos ajude na nossa caminhada. Nos dê revelações para que descansemos nas tuas promessas. Em nome de Jesus,
Põe as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família. Tira a angústia, o desespero, o desamparo. Arranque tudo isto. Aumente a revelação, Senhor, para que a gente triunfe sobre as realidades duras das nossas vidas, do Brasil, do nosso estado. Ó Pai, em nome de Jesus, e põe as tuas mãos, repouse a tua paz. Continuamos crendo e sabendo e vivendo e experimentando de que o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito seja com a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.